Reverendo Pedro, Reverendo Felipe. É um prazer estar aqui com os irmãos novamente. Estivemos o ano passado, no início dessa época estranha, né? Essa época da pandemia. Nós não imaginávamos que passaríamos tanto tempo e Deus me dá a honra e a alegria de estar com os irmãos novamente em culto, em adoração, em conferência missionária. Eu me chamo Raimundo Montenegro, eu sou um dos pastores na primeira igreja presbiteriana de Belo Horizonte. Se Deus assim o permitir, até o dia 31 de dezembro este ano. O conselho da igreja acatou o nosso pedido de retorno ao campo missionário transcultural. Como ministro presbiteriano, servi com a minha família fora do país por um período de poucos anos. Precisamos retornar para alguns cuidados e, tendo cumprido essa etapa, anunciamos ao conselho da igreja o desejo de voltar ao campo. E assim o conselho vem tratando deste assunto, vendo o momento mais adequado também. Veio a pandemia, parou um pouco o projeto, né? De todo mundo. Deus, na sua providência, fez com que a gente experimentasse na pele aquela sensação de que nós não temos o controle sobre a nossa vida, de que acima de nós há a agenda de Deus no seu tempo. Mas pela sua graça também, alguns passos foram dados. O conselho, então, acatou o nosso pedido, estamos designados até o final desse ano, o presbitério foi comunicado também. Eu agradeço àqueles que oraram por nós, peço que vocês continuem a orar, porque neste período também nós reingressamos ao quadro de missionários da APMT, hoje estamos de novo no quadro de missionários, nos foi apresentado alguns desafios aqui no contexto da América Latina e, por fim, foi-nos aprovada a designação para um projeto incipiente no país do Panamá. O desejo da nossa agência presbiteriana é consolidar o trabalho lá no Panamá e, a partir desta consolidação, estender as tendas para a região da América Central e Caribe, que não há trabalho nosso naquela região. Normalmente, eu até costumava dizer, eu olhava para a América Central como uma rota de passagem para quem estava querendo sair daqui da América do Sul e para os Estados Unidos, não é? Vários países pequenininhos, cada um com suas peculiaridades, e certamente em um campo que muitas vezes não é considerado por nós, confesso até mesmo por mim em alguns momentos. Então, dito isto, considero-me apresentado, né, aqui por vocês. Hoje estou só, minha esposa está se recuperando de uma pequena intervenção cirúrgica que teve ontem, ficou em casa com os meninos. Faça alguma coisa aí. Irmãos queridos, nós temos um desafio de refletir sobre o reino de Deus. Nos foi proposto um tema para nós pensarmos nesta noite, baseado na parábola do tesouro escondido, que está em Mateus 13:44, né? E eu conversei com o Yuri naquela ocasião, que disse, rapaz, me deixe na liberdade de escolher um texto bíblico, mas o tema nós vamos levar em consideração. Mateus 13:44 nos diz assim: o reino de Deus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo-o achado, escondeu, e transbordante de alegria vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Esse texto nos fala sobre uma realidade muito interessante. O reino de Deus como sendo o grande valor daqueles que foram admitidos neste reino. Quem conheceu o Rei do reino, o Senhor Jesus Cristo, o valor do reino, quem experimentou, bebeu de suas águas, experimentou o seu sabor, certamente o tem como a sua grande preciosidade. A alegria de conhecer Deus, de fazer parte do seu reino, marca os cidadãos do reino de Deus. Entretanto, esta parábola nos apresenta o reino dos céus como um tesouro oculto no campo, que foi descoberto. E eu gostaria de pegar esta ideia e trabalhar sobre esta realidade de grande valor, que estava oculto e que, ao ser descoberto, promove a grande alegria. E propor, a partir disso, que nós consideremos a glória de Deus. A glória de Deus como a grande realidade de infinito valor, oculto do homem natural, mas revelado a nós em Cristo Jesus. E para apresentar o que tenho para dizer, eu lhe convido a abrir a Escritura Sagrada no livro do Êxodo, capítulo de número 33. Êxodo, capítulo de número 33, versículos de 17 a 21. Êxodo 33, versículos de 17 a
até o final, na verdade até o 23. Êxodo 33, 17 a 23 nos diz assim: Disse o Senhor a Moisés: Farei também isto que disseste, porque achaste graça aos meus olhos, e eu te conheço pelo teu nome. Então ele disse: Rogo-te que me mostres a tua glória. Respondeu-lhe: Farei passar toda a minha bondade diante de ti, e te proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. E acrescentou: Não me poderás ver a face, porque homem nenhum verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor: Eis aqui um lugar junto a mim, e tu estarás sobre a penha. Quando passar a minha glória, eu te porei numa fenda da penha, e com a mão te cobrirei, até que eu tenha passado. Depois, em tirando eu a mão, tu me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. A maioria de nós que tem algum contato com a Escritura Sagrada, certamente já ouviu falar de Moisés, conhecido como o maior profeta bíblico, nesta condição de profeta, de alguém que recebe a revelação especial de Deus e o comunica. É verdade que na teologia confessional nossa, o nosso Senhor Jesus Cristo é apresentado através do ofício profético também, não é? Mas a figura oficial de profeta nos apresenta Moisés. Foi ele que escreveu os primeiros livros da Bíblia, que é considerado pelo judaísmo a base da revelação de Deus para os homens. E sobre esta revelação repousa todo o restante da revelação bíblica numa contínua progressividade. Os profetas anteriores, diz o profeta Isaías, se aquele não disser a lei e ao testemunho, esse não verá a alma. Uma pedra de toque para avaliar a natureza e a qualidade do verdadeiro mensageiro de Deus é se o que ele estava dizendo estava de acordo com aquilo que já foi dito, porque Deus não se contradiz. E, portanto, a base a avaliar a atuação dos profetas era o que Deus tinha entregue de forma escrita originalmente pelo próprio profeta Moisés. Mas Moisés foi grande não apenas na sua condição de profeta. Na sua instrumentalidade humana, ele foi usado para libertar todo o povo de Israel do cativeiro egípcio. Uma população grandiosa para os tempos antigos. Nós estamos falando há cerca de 4.000 anos atrás. É muito tempo atrás, 3.500 anos para ser mais preciso. Uma multidão de pelo menos 1 milhão de pessoas, sendo retirada da maior e mais poderosa nação do mundo, que era o Egito, sem poderio militar, sem gente treinada para a batalha, tão somente com um cajado. Mas o que fez toda a diferença, com a presença gloriosa do Senhor, manifesta de uma forma especial naquela nuvem de glória, que durante o dia tapava o sol e protegia aquela população durante a sua migração de não ser dessedentada pelo sol escaldante do deserto, e à noite uma coluna de fogo que iluminava o caminho e guiava o povo, representando precisamente este poder sobrenatural de Deus. Pois bem, Moisés foi este instrumento humano, usado por Deus para trazer esta libertação. Mas foi também Moisés aquele ser humano que, não considerando o nosso Senhor Jesus Cristo, que era o próprio Filho encarnado, né? Nessa condição ele era único, mas foi aquele ser humano que viu Deus com a maior intimidade. A Bíblia diz que Deus falava com Moisés face a face. Ele entrava na tenda do tabernáculo, conversava com o Senhor, a sua comunhão, a intimidade com Deus e a revelação eram tamanhas que Moisés, ao sair deste encontro com Deus, o seu próprio rosto brilhava, resplandecia, como que trazendo um reflexo físico e visual da glória do Deus diante de quem ele estava. Você consegue imaginar uma coisa dessa? Quando nós estamos concentrados na pessoa de Deus, experimentando a comunhão com o Senhor, quando nós imaginamos, ó Deus, ansiamos pela sua presença, imaginamos em nossa mente o que seria estar, ou como será estar na presença de Deus, sem nenhum impedimento mais, sem confusão, sem dúvida, sem nada para atrapalhar. Ansiamos por esta glória, e de alguma maneira, nós somos afetados por isso. Moisés o foi.
Ele se coloca diante do Senhor Deus para interceder pelo povo de Israel, porque logo após aquele momento de profunda comunhão, quando estava recebendo a revelação do Senhor, a lei, o povo lá embaixo, no pé da montanha, cai em grossa idolatria. Constrói um bezerro de ouro e diz: este foi o Deus que nos tirou do Egito, vamos adorá-lo. Deus então avisa a Moisés e diz: olha, o povo caiu em pecado, e eu vou destruir esse povo. E Moisés se coloca a interceder em favor do povo da aliança, e pede a Deus: Senhor, tem misericórdia. O Senhor libertou esse povo do Egito, agora o Senhor vai deixar esse povo perecer aqui por causa do pecado. É verdade, eles pecaram, o Senhor é justo, mas o Senhor também é misericordioso. O Senhor havia prometido a Abraão que faria dele uma grande nação e conduziria este povo para ocupar a terra. Pois bem, o Senhor começou a fazer isso, livrou esse povo do Egito. Agora o que dirão os egípcios? Se o Senhor decidir punir todos eles pelos pecados que cometeram, vão dizer que o Senhor foi incompetente ou incapaz de cumprir a promessa. Isso não vai trazer honra ao Senhor. E ele intercede, Deus ouve a oração de Moisés e livra o povo e diz: eu enviarei um anjo para ir com vocês. E Moisés insiste na oração e diz: Senhor, um anjo não vale. Nós precisamos é do Senhor. Para nós, como povo de Deus, preste atenção, o que importa não é se dar bem. O ponto que importa aqui não é a gente conseguir chegar lá. Como foi que você conseguiu? Como você chegou lá? A gente não ouve isso de vez em quando, né? Alguém perguntando. Pois bem, para o povo de Deus, o que importa é estar com Deus. O lar é a presença gloriosa do Senhor. Ele diz: se o Senhor não for conosco, nem nos tire desse lugar. Não vale a pena chegar numa terra prometida que o Senhor não é a bênção dessa terra. Não vale a pena encontrar a produtividade, pagar as contas, se o Senhor não é a riqueza da nossa vida e do nosso coração. Não vale. Deus diz: eu estarei com você. E Moisés, progressivamente, como comentava hoje com um presbítero na igreja, pela manhã, eu preguei sobre as orações anteriores de Moisés, resumidamente, né? E ele falava assim: é interessante perceber como Moisés vai progredindo na sua intercessão. Primeiro ele pede para Deus livrar o povo, não condenar. Depois pede pela presença de Deus. Agora ele é mais audacioso, ele diz: Senhor, eu quero ver a tua glória. Mostra-me a tua própria glória. Queridos, este pedido é um pedido muito curioso, porque revela alguém que sabe das coisas. Revela alguém que ao longo de sua vida, e Moisés já está aqui com mais de 40, 80 anos, ele sai no primeiro momento, vai para o deserto, se casa, volta para libertar o povo, alguém experiente, que em um momento da vida havia alimentado a esperança de libertar, foi rejeitado na sua proposta, mas agora se dirige, está sendo usado por Deus, experimenta a graça do Senhor, e diz: olha, o que há de mais valioso, o que há de mais rico, o que há de mais poderoso no universo é o próprio Deus. O que há de mais encantador, o que há de maior valor é a glória de Deus. O Senhor está conosco, eu sei. O Senhor prometeu ir conosco, eu sei, eu acredito. Mas, Senhor Deus, deixa-me ver a tua glória. É sobre este tesouro escondido que eu gostaria de falar com vocês esta noite. A glória de Deus. O tesouro que está manifesto, diz a Bíblia, que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Está dando testemunho um dia após o outro dia, mas não é percebido. Quantas vezes nós mesmos, cristãos, que conhecemos a Deus pela fé em Cristo Jesus, passamos a nossa vida desapercebidos da gloriosa presença do Senhor, vivendo e sendo afetados muito mais pelas circunstâncias, como se Deus tivesse nos entregue a nossa própria sorte, a realidade do dia a dia. O que precisamos? Precisamos da visão da glória de Deus na nossa vida. Essa glória que diz o profeta, a glória que encherá a terra. Naquele dia o Senhor manifestará a sua glória abundantemente. A palavra de Deus chega a nos apresentar no livro de Apocalipse que no novo céu, na nova terra, não haverá sol nem lua, porque a própria glória de Deus iluminará. Você consegue imaginar o que é você viver numa realidade cuja fonte de luz é o próprio Deus, que você não vai precisar acender interruptor nenhum? A gente só consegue
especular a respeito, dada a sua majestade. Pois bem, o que esse texto bíblico que nós acabamos de dizer nos fala sobre a revelação da glória de Deus? Se é esta realidade tão poderosa, mas ela está oculta dos homens devido ao pecado que nos cega, que turva a nossa percepção, que engana os nossos sentidos, como haveremos nós de perceber a glória de Deus que se revela a nós? Como? Vejamos o que o texto sagrado nos diz. A primeira verdade que nós podemos afirmar sobre a revelação da glória de Deus é que esta revelação é satisfatória. Olha o que nos diz o versículo número 20. Quando Deus responde a este pedido de Moisés, que pede para ver a sua glória, ele diz: não me poderás ver a face, porque homem nenhum me verá a face e viverá. Aqui parece que estou caminhando na linha oposta do que eu disse, né? O que Deus está dizendo para Moisés é o seguinte: Moisés, o que você me pede, quando você pede para ver a minha glória, e alguém já definiu bem propriamente que a glória de Deus nada mais é do que a soma de todas as suas qualidades. Conseguir contemplar Deus em tudo aquilo que Ele é, nas suas qualidades superlativas, todas juntas manifestam a sua glória. Porque nós vemos glória em muitas coisas ao nosso redor. Vemos a glória estética da beleza quando ela aparece, na natureza, em quadros, na forma humana. Vemos a glória do conhecimento em um produto inteligente, em uma obra bem escrita, em uma explicação bem dada. Vemos a glória da vida, no ciclo da vida, sendo observado a gestante que concebe e desenvolve, dar à luz a uma nova vida, há uma glória, e nós percebemos isso. Vemos a glória da capacidade criativa humana, quando produzimos coisas maravilhosas, construímos prédios, arranha-céus, tecnologia fantástica, vimos a sua glória. Somos seres sedentos por glória, porque Deus nos criou para Ele, e Ele tem toda a glória. Mas quando o homem não percebe, ele vive como um buscador de glória, porque a vida sem glória é xoxa, não faz sentido, parece não haver motivação para seguir adiante. Buscamos a glória onde podemos encontrá-la, na beleza, no conhecimento, na produção, na fama, na riqueza, no destaque. Onde houver glória eu quero. E por que ansiamos por glória? Porque fomos criados para o ser que é de toda glória. Mas devido ao pecado, não percebemos isso claramente. E não vemos a glória absoluta manifesta em Deus. E ficamos como que tateando, buscando alguma glória. Uma glória de sentido, uma glória de prazer, procurando momentos e experiências na vida que possam comunicar alguma epifania, escalar uma montanha para ter uma vista gloriosa e dizer: este momento é sagrado. Veja que até a expressão que algumas pessoas usam mostram esta vocação existencial que nós carregamos no nosso coração. Dizemos: eu tive uma experiência sagrada, existencialmente, que marcou a minha vida. A glória dos prazeres, a glória do ápice de uma intimidade entre um homem e uma mulher. E alguns, em busca desta experiência intensa, buscam outra e outra. A glória da satisfação que as papilas gustativas ou as zonas erógenas podem nos comunicar, porque o Deus de toda glória é a última e real e mais profunda fonte de prazer. Você nunca parou para pensar nisso? Por que você sente prazer? Às vezes nós, como evangélicos, olhamos de uma forma muito desconfiada com o prazer, como se ele fosse necessariamente mau ou pecaminoso. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa: o prazer é, acima de tudo, um convite para Deus, porque Ele nos criou para sentirmos prazer. Como que dizendo: você gostou? Gostou da comida? Gostou da bebida? Gostou destas coisas que lhe dão prazer? Pois bem, eu sou capaz de comunicar infinitamente mais. Isso é uma pequena amostra grátis do que você pode ter derivado de mim. Mas em mim, a sua fome de prazer, de sentido, de glória e de satisfação são plenamente satisfatórias e satisfeitas. Quando Moisés disse: Senhor, eu quero ver a tua glória, Deus disse: Moisés, você não sabe o que você está pedindo. É insuportável para o homem contemplar a grandiosidade de tudo o que eu sou. Ninguém é capaz de ver e permanecer vivo. Por uma incapacidade matemática,
porque o infinito não cabe dentro do finito, e por uma incapacidade moral, porque vocês agora são pecadores e eu sou absolutamente santo. Contemplar-me em quem eu sou lhe fulminaria. Não é possível. Ninguém pode, nenhum homem viu a minha glória e viverá. Mas no versículo 23, a segunda parte, nós vemos que Deus, em tirando a mão, ele diz: em tirando eu a mão, tu me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. O que é que Deus está ensinando a Moisés aqui? É impossível ao ser humano contemplar Deus na sua glória plena e sobreviver. Mas a intimidade do Senhor, o conhecimento real de Deus, expresso aqui nesta expressão, a face de Deus, que em teologia nós chamamos de antropomorfismo, ou seja, é uma descrição de algo em Deus, tomando a forma humana como referência. Deus é espírito, disse o Senhor Jesus à mulher samaritana. Portanto, ele não tem face, não tem mão, não tem ouvido. Mas quando a Bíblia diz a face de Deus, está falando desta intimidade, como pessoas íntimas se olham e conversam face a face, um olhando nos olhos do outro. É isto que a Bíblia diz quando fala de contemplar a face de Deus. Deus está dizendo: você não é capaz de suportar a visão de quem eu sou na totalidade. Mas você é capaz de conhecer de forma suficiente e satisfatória quem eu sou. E isso eu lhe dou a conhecer. A revelação da glória de Deus é satisfatória, embora não seja exaustiva. A glória de Deus manifesta a sua majestade, a infinitude do seu ser, que é eterno, que é glorioso e santo, mas impossível de ser captado devido à nossa limitação e ao nosso pecado. Nós aprendemos desta parte que é impossível para qualquer ser humano contemplar diretamente o ser divino na sua essência, pois ele é infinito e santo. Nós somos criaturas pecadoras. Nós não vemos a glória de Deus nem plena, nem imediatamente, mas vemos de forma mediada, através de meios que ele se utiliza, e de forma suficiente. Possivelmente você algum dia já tentou olhar para o sol a olho nu, e percebeu que isso incomoda bastante. A glória do sol, que é uma estrelinha de quinta grandeza, é fisicamente impossível de ser contemplada sem danos pelo olho humano natural. O que dirá a glória do ser eterno e infinito, criador, não apenas deste nosso solzinho de quinta grandeza, mas de todo o universo. Isso não significa dizer que nos é impossível conhecer o Senhor. Ele se deu a conhecer a nós. Ele veio ao nosso encontro. Ele acomodou a sua glória de tal maneira que o homem pudesse olhar, enxergar e não ser consumido. E como ele fez isso? E quando ele fez isso? Ele fez de forma plena na pessoa do seu Filho, Jesus Cristo. Quando Cristo experimenta aquele momento que antecipa o seu retorno para a glória, lá no Monte da Transfiguração, e um pouco da glória que lhe seria restaurada aparece ao ponto de suas vestes ficarem resplandecentes, diz o texto do Evangelho, tão alvas como nenhum lavandeiro poderia lavar as vestes. Pedro, encantado, diz: Senhor, que coisa maravilhosa, vamos fazer 3 tendas aqui, fica eu, Tiago e João, você fica aí com Moisés e com Elias, ele vai ficar contemplando a tua glória. E vimos a sua glória, diz João o apóstolo, glória como do unigênito do Pai. O quanto você anseia pela glória de Deus, para conhecê-lo, o quanto que a glória de Deus alimenta a sua alma, o quanto que você vem motivado ao culto por conhecer mais o próprio Deus e estar satisfeito nele mesmo, o quanto sua alma se alimenta de Deus, em proporção do quanto de alimento e satisfação o seu corpo encontra no pão de cada dia. O Senhor Jesus, sendo tentado pelo diabo no deserto, quando diz: transforma essas pedras em pães, cita o texto bíblico escrito por Moisés, dizendo: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor, porque por esta palavra Deus se manifesta a nós. Pelo seu Filho Jesus Cristo e a palavra, porque um apontam para o outro, a palavra de Deus nos leva a Cristo como Senhor, e Cristo nos leva à palavra, porque através dela conhecemos o Pai. Nós conhecemos a Deus na sua glória.
A revelação da glória de Deus é uma revelação satisfatória para o coração. Nosso, e preste atenção, para a gente de todo mundo, que por não conhecer está tateando, procurando glória, sentido e satisfação em coisas, porque não conhece o Deus da glória, e buscam encher e satisfazer sua fome de glória com glórias menores. É preciso que alguém chegue lá e diga: eu vou lhe falar da glória que é eterna, e veio ao seu encontro na pessoa de Jesus Cristo. É esta glória que você precisa alcançar, porque no dia que conhecê-la, você será descedentado e não mais procurará glória em coisas passageiras ou menores. Elas são só dicas pequenas de que o Criador tem muito maior, porque se a sua alma procura satisfação naquilo que foi criado, o que dirá o prazer que ela encontrará quando achar no próprio Criador que criou estas coisas, que você consegue enxergar glória? É esta a mensagem que nós temos para anunciar. É este o tesouro oculto dos homens que eles precisam conhecer, a glória de Deus revelada na face de Cristo. A revelação da glória de Deus é uma revelação dos seus atributos, de suas qualidades. Olha o que nos diz o versículo número 19. Quando Moisés disse: Senhor, rogo-te que me mostre a tua glória, no versículo 19 nós lemos: respondeu-lhe: farei passar toda a minha bondade diante de ti, e te proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. Imediatamente após o pedido de Moisés de ver a glória de Deus, Deus responde sobre qualidades dele. Você quer conhecer a minha glória? Eu vou tornar conhecido a você mais claramente, mais profundamente, mais intensamente meus atributos. Passarei diante de você minha bondade. Você vai dimensionar a minha bondade. Mostrarei para você a minha misericórdia soberana, a qual eu manifesto a quem eu quero. Veja, embora Deus estivesse falando num aspecto dialógico para Moisés, é claro que o que está sendo demonstrado aqui é aquilo que em teologia nós chamamos de atributos de Deus, qualidades de Deus. Você quer ver a glória de Deus? Preste atenção, pare e detenha-se naquilo que a Bíblia diz que Deus é, quem Ele é. Encha sua mente com isso, separe tempo, medite, contemple a sua bondade, a bondade de um ser que é infinito, glorioso e todo-poderoso, e que ama pecadores que não têm Ele como seu primeiro valor, que são rebeldes contra Ele, mas a despeito disso veio a nos alcançar, que não nos pune, não nos trata segundo o que nós merecemos, que seria a nossa condenação, mas é misericordioso, que dá tempo ao nosso arrependimento, ao nosso e ao do mundo. Esta foi a mensagem dos apóstolos. Deus não levou em consideração os pecados de outrora. Misericórdia. Mas não é uma misericórdia livre e gratuita. É uma misericórdia livre da parte de Deus, mas soberanamente manifesta. Manifesta ao seu tempo, ao seu modo, na sua intensidade e a quem Ele quer. Isso deve nos fazer tremer diante do Senhor. Você tem percebido a misericórdia de Deus sobre a sua vida? Ou você, quando olha para a sua vida, se vê vítima do juízo ou da indiferença de Deus? Ô vida, ô céus, ô azar, porque minha vida está desse jeito. Por que eu nasci nessa época de pandemia, justo quando eu ia me formar e ter um trabalho bom, está tudo fechado aí, ou dificuldade. A vida veio sobre nós, sob os efeitos do pecado, como nuvens que tentam cobrir o sol da glória de Deus. Se você quiser ver a glória de Deus, você tem que se recolher para não ser guiado pelas circunstâncias da vida e dizer para o seu próprio coração quem Deus é. Deus é bom, Deus é misericordioso, Deus é soberano, Deus tem o controle sobre as circunstâncias, todos os fios de cabelo de minha cabeça estão contados, não me veio tentação sobre modo humana, mas Ele me dará o livramento. Eu tenho que pregar para o meu próprio coração os atributos da glória de Deus, se eu quiser ver a sua glória. Porque preste atenção,
Nós, como brasileiros, nós temos uma tendência de olhar a vida cristã e a espiritualidade de uma maneira mágica. Eu estou aqui, Senhor, mostra a tua glória. Eu estou começando a sentir essa tal dessa glória aí. Senhor, não estou sentindo nada. Estou igual aquele pintinho da piadinha, né? Não estou sentindo nada. Estou sentindo meu biquinho, estou sentindo a minha... Não estou sentindo nada. Quando, na verdade, o problema é de incredulidade. Lembra o que Deus falou, o Senhor Jesus falou para Tomé? Tomé, você viu e creu? Mas bem-aventurados são aqueles que não viram e creram. Porque viram o que a fé lhes aponta, não o que lhes sente. O que nós vemos confunde o nosso sentimento. Meus queridos, eu com a vida cristã eu tenho percebido cada vez mais claramente que a fé bíblica e cristã nos comunica duas coisas. Primeiro, a capacidade de enxergar a realidade se livrando de fantasia. Fé cristã é assim, manda real. Você olha para a vida e diz, ela é difícil, tem injustiças, há dores, há dificuldades. Machucamos pessoas e somos machucados por pessoas, por mais duro que seja admitir, a fé cristã me mostra esta realidade. Mas se ficasse só aqui, nós seríamos pessimistas. A fé cristã nos comunica esperança em Cristo. Diz, a despeito desta realidade, Deus entrou nesta realidade, revestiu-se da nossa humanidade, para redimir esta realidade e com a sua presença gloriosa nos capacitar a enfrentar esta realidade na certeza de que o Deus da glória está conosco. É esta a diferença que a fé cristã faz. Por isso que uma mesma situação pode ser enfrentada por pessoas diferentes, com reações diferentes, tem a ver com a maneira como ela olha para a mesma situação. E a situação é olhada diferente pela consciência de quem está ao nosso lado. Houve uma ocasião no passado, na história do povo de Deus, quando os sírios cercam o povo da aliança. Geazi está desesperado e diz, a gente vai morrer. E Eliseu, calma, Geazi. E ele ora ao Senhor, Deus, mostra para Geazi o que ele não está conseguindo ver. Que maiores e melhores são aqueles que estão conosco do que os que estão contra nós. E João faz referência a isso na sua carta, quando ele diz, maior é aquele que está em nós do que o que está no mundo. Você crê nisso? No meio do culto, depois de cantar uns louvores aqui, a gente é fácil dizer amém, né? Mas na segunda-feira, na terça-feira, quando o diagnóstico da saúde vem diferente, quando o resultado é diferente, quando a conta parece que não está daquele jeito, quando o perrengue dá lá dentro de casa, é muito fácil esquecer. Deus está dizendo, Moisés, você quer ver a minha glória? Contemple quem eu sou. Minha bondade, minha soberania, minha misericórdia. É isso que eu vou mostrar para você. Você tem visto isso? Nós enxergamos isto pela fé. Quando cremos que o Deus que se revela a nós, em Cristo Jesus e na palavra, é verdadeiro. Que a sua palavra é verdadeira. A sua soberania, a sua bondade, a sua misericórdia, a sua santidade são nos entregues. E presta atenção, é disso que nós temos que encher a nossa mente e o nosso coração. Porque contra isso, nós já somos bombardeados 24 horas por dia e 7 dias por semana. O salmista diz, eu medito na tua lei dia e noite. Por quê? Preste atenção. Não é para ser religioso bitolado. É para corrigir a ótica da visão e aprumar de acordo com quem Deus é. É para eu ter o meu coração tão cheio da verdade de quem Deus é, de que as circunstâncias da vida, quando fizerem careta para mim, eu vou fazer de volta um sorriso e dizer, você não sabe quem está comigo. O Senhor está comigo. E é isto que me capacita e adiante. Nós conhecemos a Deus somente quando contemplamos os seus atributos. Quando olhamos pela fé ao Deus que se revela a nós na Escritura Sagrada. E somos libertos das expectativas, presta atenção, as expectativas idólatras que ainda estão em nosso coração.
Porque toda decepção para com Deus, toda frustração na fé, nada mais é senão uma expectativa equivocada que nós projetamos em Deus. Eu pensei que Deus ia fazer isso para mim. Eu gostaria que Ele fizesse, mas Ele não fez. Como se Ele não soubesse o que é melhor para você. O que não significa dizer nem sempre agradável. Os recursos divinos às vezes são dolorosos, mas são eficazes para nos tornar mais dependentes dEle e mais semelhantes ao Seu Filho. Está estranho para você ouvir isso? Ouça Jó, depois de todo o seu sofrimento, dizer: eu te conhecia antes só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Está estranho para você ouvir isso? Ouça o apóstolo Paulo, dizendo que tinha um espinho na carne, mensageiro de Satanás, que ele pediu a Deus 3 vezes para tirar, e Deus disse: não, porque a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E Paulo diz: de tal maneira que agora eu me glorio nas fraquezas, porque quando sou fraco, aí é que sou forte. Ó, meu querido e minha querida, eu não sei você, mas eu preciso me lembrar disso todos os dias, porque facilmente me esqueço destas coisas. E Deus está dizendo para nós: olhe para mim, veja a minha bondade, veja a minha misericórdia, veja o meu poder, veja a minha glória, manifesta em quem eu sou e como eu tenho me revelado a você na face de Cristo. Esta é a realidade que nós precisamos aqui e que o mundo precisa. Falamos de conferência missionária porque o mundo precisa aprender isso, como enxergar a glória de Deus, onde ela está e como ela se manifesta. Ocorre com toda a humanidade, em medida diferente, a dificuldade de responder aquela pergunta que certa vez Jesus fez para os discípulos: o que dizem os homens que eu sou? E cada um vai ter uma sentença. E Jesus se vira para os discípulos e diz: e vocês o que dizem? E Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Para que o mundo precise ou consiga dizer isso, alguém tem que ir lá e avisar que o Filho do Deus vivo veio até nós para salvar-nos, para nos reconectarmos a Deus. Ele é o Cristo que veio para salvar. Por isso fazemos missões, para que as pessoas se reconectem a Deus, vejam a sua glória revelada em Cristo Jesus. E por fim, a revelação da glória de Deus é uma revelação para nós em acomodação, em ajuste, embora não exaustiva. Veja, o versículo 22, Deus diz: quando passar a minha glória, eu te porei numa fenda da penha e com a mão te cobrirei até que eu tenha passado. Depois, em tirando eu a mão, tu me verás pelas costas. A imagem é altamente representativa aqui. Lembremos que nós estamos falando do contexto judaico do Antigo Testamento há 3.500 anos atrás. A cultura hebraica é uma cultura muito concreta, em que os conceitos profundos e lógicos são dados por concretude. O deserto é um lugar em que comumente Deus usou para que o povo dele se aproximasse dele mesmo, por ser um lugar de poucas distrações. Aparentemente é um lugar que não tem muita vitalidade, mas tem bastante. A simplicidade do deserto chama o ser humano a concentrar-se no essencial, na sobrevivência, na água, no pão, na sombra, na brisa. E sem ter muitos elementos para se distrair, ele pode focar no que é essencial. Não é à toa que a Bíblia diz que o Espírito conduziu Jesus Cristo ao deserto a fim de ser tentado pelo diabo, antes de começar o seu ministério. Veja o paralelo: Moisés vai ao deserto, leva o povo e no deserto recebe a lei. Deus está dizendo: eu lhe colocarei e me colocarei diante de uma penha, de uma fenda na penha, uma gruta na rocha. A imagem que você vê é precisamente uma montanha com um espaço, e passando de relance ele vai ter um vislumbre da glória de Deus. Esta é a imagem que é apresentada. Mas o que ela nos ensina? Ela nos ensina que o nosso conhecimento de Deus nunca será exaustivo, porque Deus é infinito, mas será real. O pouco que nós conhecemos de Deus, revelado a nós na Escritura e na face de Jesus Cristo, é suficiente para nos alimentar em fé pelos dias da nossa vida e os dias maus. Eu costumo dizer que a fé cristã é uma fé que é vivenciada na tensão paradoxal entre o que eu sei e o que eu não sei. Muito bem expresso naquele hino que diz:
eu não sei o que de mal ou bem está revelado a mim, não sei. As estrofes todas falam do que não sei. Mas o coro diz, mas eu sei em quem tenho crido, e estou bem certo que é poderoso. É essa a vida cristã. Tem muita coisa que eu não sei, tem muita coisa que eu não entendo, tem muita dúvida na minha cabeça, mas uma coisa eu sei quem Deus é, eu sei que Ele veio ao meu encontro, eu sei que Ele mandou o Seu Filho Jesus, eu sei que Ele habita em mim, eu sei que Ele me ama, eu sei que Ele é poderoso, e isso basta. O que eu sei é mais forte e poderoso do que eu não sei, e é baseado no que eu sei, que eu enfrento o que eu não sei na vida. Moisés, você vai ver um pouco, mas um pouquinho que vai ser suficiente para você. Não é assim conosco? O que você conhece de Deus? Tudo o que você conhece de Deus é fruto de uma profunda acomodação que Deus fez para que você o conhecesse. Usou um pregador limitado, com uma linguagem limitada, com uma teologia limitada, com uma língua limitada, porque toda língua é limitada. Usou você com sua capacidade limitada de se concentrar, de entender, de explicar. E apesar das limitações do lado de cá e do lado daí, Ele se revelou. E não foi exatamente isso que Paulo falou quando diz: aprove a Deus se revelar pela loucura da pregação, usar a ministração da palavra para que pessoas limitadas comunicassem a outras pessoas limitadas e o Deus ilimitado fosse conhecido desta forma. É assim que acontece. Deus se revela a nós verdadeiramente pela sua palavra e pelo seu Espírito. No coração do homem há este anseio de conhecer Deus e muitas vezes a dificuldade de percebê-lo como Ele tem se revelado. Filipe estava encantado com os sermões de Jesus. Falou e disse: "Ô Senhor, eu só queria ver o Pai, isso basta." E Jesus diz: "Ô Filipe, há tanto tempo estou com vocês, vocês não me têm conhecido. Quem vê a mim, vê o Pai." O mundo diz: "Eu quero saber onde está Deus." Ele está na reencarnação, Ele está no profeta, Ele está na meditação, Ele está na natureza, está na árvore, está no universo, está em síntese bem. Nós precisamos dizer para o mundo: há tanto tempo Deus está conosco e vocês não têm percebido. Quem vê Jesus, vê Deus. É isso que lhe basta. É isso que o pastum precisam ouvir, os panamenses precisam ouvir, os habitantes de Contagem, de Belo Horizonte, Minas Gerais, precisam ouvir. É isso que sua família precisa, seus amigos. É isso que você precisa naquele dia mau e difícil, da dúvida, de sentir-se abandonado. Eu estou contigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Você acredita nisso? Esse texto começou com um pedido de Moisés: "Senhor, rogo-te que me mostres a tua glória." Gostaria de terminar esta mensagem citando Jonathan Edwards, um dos maiores pregadores americanos, um dos maiores filósofos também norte-americanos, puritano. Disse o seguinte, avaliando o momento que foi possivelmente o maior período de despertamento espiritual dos Estados Unidos da América. Diz: distorções e falsidades sobre a verdadeira obra de Deus existem o tempo todo. Mas se tem uma coisa que nunca pode ser falsificada e que será verdadeiramente, sempre, necessária evidência da manifestação do Espírito Santo e da glória de Deus entre os homens, é a aspiração por Deus. O coração desejoso de conhecer a Deus e que se satisfaz pela fé em Cristo Jesus é obra inequívoca do Espírito Santo de Deus. Inimitável, inconfundível, infalsificável. Evidência da verdadeira obra do Espírito Santo. O tesouro oculto que, encontrado, traz plena alegria. E eu termino lendo 2 Coríntios 4, versículos 5 e 6, com as palavras de Paulo, que diz assim: "Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor,
e a nós mesmos como vossos servos por amor de Jesus. Porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Vamos orar ao Senhor, curva a sua cabeça. Deus bendito, te louvamos porque Tu és um Deus glorioso, infinito, santo, justo, bom. Contemplar, Senhor, no Teu ser, nas Tuas qualidades, os Teus atributos, em como Tu te revelas a nós, essas informações seguras de quem Tu és, nos dada na Tua palavra, a manifestação concreta de quem Tu és, encarnada na pessoa do Teu Filho Jesus Cristo, mediador perfeito, manifestação plena da plenitude da Tua glória, do Teu ser, são a necessidade do nosso coração, mas não apenas do nosso, mas também do mundo inteiro. Nesta noite de conferência missionária, Senhor Deus, nós Te dizemos, ó Deus, manifesta a Tua glória a nós, na face de Cristo, pelo poder do Teu Espírito. Quando a Tua palavra é lida, estudada, pregada e anunciada, ó Deus, não permita que nos distraiamos com detalhes, mas conceda-nos a graça de Te enxergar, de Te ver, de Te abraçar pela fé, com crença em quem Tu és, de nos rendermos, de experimentarmos o perdão, a renovação, o fortalecimento decorrente da Tua própria revelação a nós, a Cristo, em Cristo Jesus. E através de nós, como Teu povo e Tua igreja, Te pedimos, ó Deus, usa-nos no privilégio de sermos portadores da mensagem Tua, da manifestação da Tua glória em Cristo Jesus, para que aqueles que estão confusos e perdidos com os reflexos de Tua glória na criação, se rendendo a uma busca idólatra, que encontrem o autor da criação, a fonte de toda glória, o Deus de toda glória, revelado a nós na face de Cristo, em quem oramos. Amém. Deus nos abençoe, queridos.